Oi, a paz do Senhor. Hoje eu queria falar um pouco sobre a parábola da dracma perdida. Ela se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 8, que diz assim: Qual a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, vai à casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando encontra, reúne suas amigas e vizinhas e dizem: Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Essa parábola ela trouxe uma reflexão muito diferenciada para o meu coração esses dias. Eu sempre li essa parábola e não consegui entender muito bem. E por esses dias o Senhor falou algo assim tão grandioso para a minha vida através dessa parábola, que o que eu entendi aqui é que essa mulher ela só conseguiu encontrar a moeda dela quando ela varreu a casa. Quando ela limpou a casa dela, foi que ela conseguiu encontrar a moeda valiosa que ela tinha perdido, né? E Deus ele trouxe uma reflexão assim tão grande para o meu coração, para a minha vida, e eu quero compartilhar com vocês, né? O que eu entendi nessa palavra? Que para ela encontrar o que ela tinha de valioso, ela precisou limpar a sujeira da casa dela. Ela precisou tirar os entulhos, varrer, acender a luz. Quando ela acendeu a candeia, quando ela acendeu a luz e ela começou a limpar a casa dela, ela já tinha procurado essa moeda por todos os lugares e não tinha encontrado. Então ela decidiu limpar a casa, começar a varrer. E quando ela começou a varrer, a limpar a casa, a tirar os entulhos da casa, ela encontrou o que ela tinha de valioso. E o que veio muito forte ao meu coração foi que muitas vezes a gente tem algo tão valioso dentro da gente, mas os entulhos que existem no nosso coração esconde isso que tem sobre a nossa vida, né? Muitas vezes Deus assim falou de uma forma muito grandiosa, né? Que muitas vezes a gente já vive uma vida tão de acusações, né? De o próprio inimigo ele já nos acusa tanto, né? Que a gente já traz para o nosso coração aquela amargura e aquele sentimento de que nós não temos nada de bom. Que nós só se olharmos para dentro de nós, só vamos ver coisas que não são tão agradáveis, né? E eu comecei a analisar sobre isso. E Deus ele dizia assim: filha, existem coisas tão grandiosas e valiosas dentro de você. Existe generosidade, existe bondade. Muitas vezes as acusações que o inimigo traz para nossa mente é só acusações de que nós não somos dignos, que nós somos pecadores, nós somos cheios de falhas. E isso aí ofusca o brilho que existe dentro da gente. Então, se a gente começar a fazer uma varredura, uma limpeza, né? Tirar da gente raiva, ódio, rancor, olhar julgador. Muitas vezes a gente tem um olhar muito julgador. E a gente começar a tirar isso da gente, desentulhar, né? Limpar, dizer assim: Senhor, me liberta disso. Eu tenho passado por esse processo. Eu tenho vivido o processo de transformação, né? Eu entendo que para mim receber o meu propósito, o propósito que Deus já direcionou para a minha vida, eu preciso viver o processo. Deus ele não vai me entregar um propósito se eu não tiver passado pelo processo de lapidação, de transformação, de grandes coisas que o Senhor tem feito. Meu Deus, eu tenho vivido algo assim sobrenatural, na moinha mesmo, sabe assim, no oleiro, sendo transformada. E cada vez que eu tenho esse momento com Deus, essa busca com Deus, vem algo assim muito forte ao meu coração e à minha mente, de transformação, de cura, de libertação, de limpeza. Sabe assim, a sensação que eu tenho é que Deus está me desentulhando, que Ele está tirando de mim muitas coisas que eu carreguei praticamente a minha vida toda. E são esses entulhos que tem na nossa vida que muitas vezes nos impedem de viver o sobrenatural de Deus, de ver a vida com outros olhos, de ver as pessoas com outros olhos. Eu tenho pedido muito ao Senhor, que o Senhor tire de mim o olhar julgador. Muitas vezes a gente olha já de uma forma julgando o irmão. E que o Senhor traga à tona na minha vida, que transborde a bondade que existe dentro de mim. Até porque a palavra do Senhor diz que nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Então, se nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus, existe algo bom dentro da gente, né? Então, não deixe que o inimigo ele ofusque
o valioso que existe dentro de você. Eu tenho trabalhado muito na minha vida isso. Eu digo, Senhor, nos momentos que eu quero dizer, eu sou incapaz, eu tenho essa falha, eu tenho esse defeito. E eu começo a entender, eu digo, não, eu também tenho qualidades. Deus também me fez com qualidades, não me fez só com defeitos, com erros, né? Então que a gente possa fazer uma limpeza no nosso coração, na nossa mente, principalmente, porque o inimigo ele trabalha de uma forma feroz na nossa mente. E ele joga um turbilhão de mentiras na nossa cabeça. E muitas vezes isso aí traz pra gente amargura, nos deixa amargurada, mal-humorada. Às vezes a gente já transmite para as pessoas que convivem com a gente mau humor. Então assim, que a gente deixe brotar dentro da gente o que a gente tem de melhor. E se você procurar e você fizer uma varredura, você vai encontrar muitas coisas preciosas dentro de você. Porque habita no teu espírito, no meu espírito, algo sobrenatural, que é simplesmente o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo ele passa a habitar em nós, ele já começa a fazer uma varredura, já começa a fazer uma limpeza no nosso coração e na nossa mente. Mas é importante que a gente atente para dizer assim, Senhor, eu preciso ser transformado aqui. Senhor, eu tenho detectado esse erro, essa falha. E a gente começar a perceber onde tem sido as nossas falhas, nossos erros, onde tem sido a nossa sensibilidade de fraquejar, de murmuração, de reclamação, de muitas vezes não reconhecer o valor que nós temos. E o inimigo ele é um dos principais em fazer isso na nossa vida. Ele traz muitas mentiras para nossa mente, para a gente se sentir incapaz. Então, se você começar a buscar dentro de você e fizer essa varredura, assim como essa mulher fez, para ela encontrar o que ela tinha de mais valioso, foi assim algo sobrenatural. O que Deus falou comigo hoje, eu dizendo, Senhor, qual palavra eu vou levar a compartilhar com meus irmãos? E veio muito essa palavra da dracma perdida, e eu nunca tinha entendido ela dessa forma. E assim, Deus trazia uma forma muito clara na minha mente que para ela encontrar o que ela tinha de valioso, ela precisou fazer uma limpeza, fazer uma varredura. E quando ela acendeu a luz e ela limpou a casa dela, ela encontrou o que ela tinha perdido de mais valioso. Dessa mesma forma somos nós. Muitas vezes a gente vive na escuridão, a gente vive entulhado de coisas do passado, de amarguras que viveu, de acusações que passamos, de um julgamento. Muitas vezes as pessoas têm um olhar de julgador, de dizer, você hoje é crente, Eu já passei muito por isso, as pessoas dizem assim, você é crente e faz isso. Não entende que a gente que é cristã, que a gente vive o processo de transformação todos os dias. Nós não somos perfeitos, mas a gente pode ser uma pessoa melhor a cada dia. E a gente só vai conseguir a perceber para ser algo mais perceptivo na nossa vida, as nossas falhas, quando é que nós estamos errando, quando a gente começar a pedir, Senhor, me mostre onde eu tenho errado, onde eu tenho sido falha. E aí a gente começa a perceber as nossas falhas, onde a gente precisa mudar, onde a gente precisa ser transformado, né? Então aí Deus começa a transformar, a lapidar e a fazer um vaso precioso, né? Então assim, eu tô vivendo num processo assim bem doloroso, bem difícil, porque é de transformação. Quando você chega ao processo de dizer assim, Senhor, eis-me aqui, eu quero ser transformada, eu quero ser curada, eu quero ser liberta de muitas coisas. E aí Deus começa esse processo de limpeza na nossa vida. E eu tenho aprendido muito com a palavra do Senhor, eu tenho buscado muito assim, tá ouvindo a voz do Espírito Santo. Senhor, me conduz aí. O Espírito Santo tem me mostrado onde eu preciso melhorar, onde eu preciso me corrigir. E eu digo, irmãos, não é fácil. Não vou dizer que é um processo fácil, mas a gente consegue. A gente consegue com perseverança e matando os desejos da nossa carne, porque a carne, ela gosta de falar mal do irmão. A carne, ela nos leva para esse tipo de coisa, para olhar uma pessoa com um olhar de julgamento, de muitas vezes a gente nem vê as qualidades da outra pessoa, a gente só vê os defeitos. Então muitas vezes a gente traz isso para nossa vida também, que de tanta gente julgar e olhar as pessoas com um olhar de julgamento, as pessoas também não conseguem ver o melhor que existe dentro da gente.
E eu sei que existe sim algo valioso dentro de mim e dentro de cada um de vocês. Então que a gente possa fazer essa limpeza na nossa vida. Senhor, tire de mim, Pai, tudo que não te agrada, Senhor, as atitudes, Senhor, arranque o ódio, a inveja, tudo que tem me frustrado, que tem me feito retroceder. Porque muitas vezes a gente quer avançar, a gente diz assim, Senhor, eu quero receber o propósito que Deus tem para minha vida, e às vezes está demorando, e você diz assim, por que não acontece? É porque nós ainda não estamos preparados para receber, a gente ainda está vivendo o processo. E eu comecei a estudar muito sobre o processo. Deus, ele não nos entrega o propósito antes de a gente passar o processo. O processo é lapidação mesmo. O processo é transformação de vida, é cura, é libertação. Aí quando você passa por todo esse processo de transformação, aí no tempo certo Deus vai lhe entregar o propósito que Ele já planejou para a sua vida. E aí você vai saber usufruir e viver aquele propósito. Então que essa palavra fique no seu coração hoje, que você possa tirar um momento assim de reflexão. Eu tenho feito muito isso assim, eu tenho reservado momentos assim em silêncio, só eu e Deus, na presença do Senhor. Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero que o Senhor sinalize em mim, Senhor, que precisa ser mudado, que o Senhor me mostre onde precisa ser transformado. Nós somos muito atacadas, muitas vezes o inimigo ele não para um segundo, ele está o tempo todo querendo destruir a nossa paz, ele quer realmente colocar em nós esse olhar de julgamento, ele quer que nós passamos para pessoas que nós somos pessoas que olha o outro e julga mal, que não estende a mão, né? Então que a gente busque ler mais a palavra do Senhor e aprender mais o que? Generosidade, bondade, né? Às vezes eu me entristeço muito, porque faz muitos anos que eu me coloquei na dispensação do Senhor, à disposição de Deus para fazer a obra do Senhor, e Deus já tem feito coisas grandiosas na minha vida. Se eu for lembrar do que eu fui no passado e o que eu tenho sido, a cada dia eu percebo que já dei uma grande transformação. Mas assim, muitas vezes você não chega uma pessoa para dizer assim, que bênção que Deus está fazendo na sua vida, como você tem evoluído na presença do Senhor, mas as pessoas só chegam para lhe julgar, para lhe criticar, né? E eu escuto muito isso, e isso me frustra muitas vezes, porque muitas vezes assim, você é crente faz isso, não acredito nessas coisas, sabe? E não entende que ninguém é perfeito. Nós não somos perfeitos, até porque se eu fosse uma pessoa perfeita, eu já tinha sido arrebatada, já estava lá no céu com o Senhor. E a gente vive aqui mesmo transformação. Quando a gente tem a sensibilidade de dizer assim, Senhor, eu me coloco na mão do oleiro, eu me coloco à tua disposição para ser transformada, você está passando por transformação todos os dias. Mas isso não quer dizer que você não vai falhar em algum momento. Porque não vai existir a perfeição sobre a nossa vida. Perfeito só é Deus. Então assim, que a gente possa... quando vier essas palavras sobre a sua vida, que você possa repreender, sabe, Senhor? Que isso não venha trazer, ofender o meu coração, que isso não venha trazer raiva, que isso não venha trazer tristeza para dentro de mim. Porque quando você está vivendo o processo, você é muito apto para você ouvir esse tipo de coisa, sabe? É como se quer lhe tirar mesmo assim do caminho, do que você decidiu. Senhor, eu quero todos os dias ser diferente, matar os desejos da minha carne, e ali você começa a treinar, é um exercício diário, você não consegue ser transformado do dia para a noite, você tem que todos os dias se exercitar. A mesma coisa quando você vai fazer um exercício na academia, para você ver o resultado, você tem que ir todos os dias para a academia. Você não vai conseguir, vai um dia e daqui a pouco você já vai ter o resultado. Todos os dias você tem que praticar aquele exercício, e aí com o tempo aí você vai ver o resultado. Mesma coisa é o processo que a gente passa. Não vai ser de um dia para a noite que você vai ser transformada e você vai se tornar uma pessoa perfeita, até porque a gente nunca vai ser perfeito, mas a gente pode chegar bem à semelhança de Deus, porque quando Ele diz que nos fez a imagem e a semelhança dEle, é porque Ele nos fez também com coisas muito boas, né? Então que a gente não veja só, eu digo isso por mim, muitas vezes eu já fui tão frustrada que eu não conseguia ver o bom dentro de mim. Muitas vezes eu mesmo já me olhava com um olhar de julgamento. Porque eu tenho essa falha, porque eu sou assim, porque eu sou cheia de defeito. Entendeu? E o Senhor, quando Ele me deu a identidade de filha amada, que eu entendi
que o próprio amor se fez presente ali na cruz, quando ele morreu por mim, eu entendi que eu tenho um valor muito grande. Muitas vezes a gente pode não ser valorizada na nossa família, no meio que a gente vive, mas quando a gente olha para o sacrifício de Cristo ali na cruz, não tem amor maior do que aquele sacrifício por mim. E às vezes eu digo, uma pessoa tão pequena, tão falha, mas o Senhor, Ele deu o Filho, Deus deu o Filho dele, Jesus, para morrer por mim. Então isso aí mostra que eu tenho um grande valor. Então não deixe que as pessoas lhe desvalorizem, não deixe que as pessoas cheguem e digam palavras que venham entristecer seu coração, não. No momento que acontecer esse tipo de coisa, você repreende em espírito: Senhor, eu não sou essa pessoa que estão falando. Eu sei que existe algo de bom dentro de mim. E aí você começa a ver e começa a extrair de dentro de você o que existe de bom em você. E você vai encontrar coisas preciosas. Porque eu tenho encontrado coisas maravilhosas assim dentro de mim, que foi o próprio Senhor Jesus que me formou. Então eu queria deixar essa palavra para o seu coração hoje. Assim como essa mulher encontrou a dracma perdida dela, o que ela tinha de mais valoroso que ela perdeu, ela encontrou, você também pode encontrar dentro do seu coração. Se você começar a buscar, se você começar a limpar os seus pensamentos de coisas negativas, tirar o seu pensamento de coisas que vêm só para lhe colocar para baixo, e você começar a dizer: eu sou valorosa, eu tenho um valor, porque eu fui comprada com preço de sangue, eu fui comprada por um grande amor, o amor de Cristo na cruz. E aí você vai ver que você tem valor sim, que você é uma pessoa sim que tem valor. Viu? Então essa é a palavra que eu quero deixar para o seu coração nessa tarde. Que você comece a fazer essa prática, esse exercício dentro de você. Dizer: Senhor, todos os dias você busque entender o que você tem de bom dentro de você, e que aquilo possa brotar, que aquilo possa transbordar de dentro para fora, para que as pessoas percebam o mover de Deus em sua vida. Então essa é a palavra que eu queria deixar para o seu coração. Coloque na sua cabeça que você é filho amado, que você tem valor, você tem um grande valor. Muitas vezes na minha vida eu me senti totalmente desvalorizada. Mas quando o meu pai me adotou como filha, e eu entendi o sacrifício dele por mim, por amor a mim, eu entendi o valor que eu tinha. Então esse valor que Deus nos deu é um valor que nada supera. Ninguém pode nos dar um valor maior do que o que Deus nos deu. Então que você guarde essa palavra no seu coração. Eu sei que Deus, Ele vai falar ao coração de cada um de vocês, porque Ele falou o meu de uma forma muito grandiosa. E eu fiquei muito feliz de poder compartilhar. Diga assim: que lindo eu poder compartilhar dessa forma, de ter visto dessa forma, né? Porque muitas vezes a gente lê uma passagem e a gente não consegue ter aquele entendimento. Também a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. Eu tive esse entendimento aqui, daqui a pouco eu posso ler novamente, Deus já me revelar de outra forma. Mas a forma que Ele me revelou foi essa. Foi que para você encontrar o que você tem de valioso dentro de você, você precisa limpar, ser transformado, entender onde tem sido as suas falhas, os seus erros, e começar a prática de se deixar isso para lá, deixar essas atitudes e viver um novo de Deus para a sua vida. Então essa é a palavra que eu queria deixar para a sua vida hoje, nessa tarde. E eu creio que Deus vai falar grandemente ao seu coração, e que o Senhor Jesus possa abençoar os seus dias, possa abençoar a sua família.